pontualmente 14 horas em São Paulo, hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2015. Começa aqui mais um programa Salutes. Esse programa Salutes foi criado e desenvolvido para resgatar as medicinas tradicionais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também trazer as técnicas de ponta, sobretudo a medicina quântica, o que há de novidade na área da medicina, da saúde, da prevenção da saúde, inclusive. Esse programa existe já há uns 6 anos e, curiosamente, né, sempre as pessoas me conhecem, me acham que eu sou o apresentador do programa Salutes. E, obviamente, isso é uma grande verdade. Eu sou o apresentador do programa Salutes, esse programa eu criei há 6 anos atrás, mas eu sou acupunturista, eu sou terapeuta, eu trabalho com medicina quântica. E era uma dificuldade, sempre é uma dificuldade muito grande, de eu mostrar esse outro lado, essa faceta, para os internautas, para o público do Salutes. E eu estou atrás de uma pessoa para me entrevistar já há algum tempo. Não é fácil não comandar um programa, tem que ter categoria, tem que ter informação, tem que ter comunicação, tem que ter jogo de cintura, precisa ter conteúdo, né? Não é muito fácil a gente tocar um programa de 1 hora pela internet sem se tornar muito chato. E aí eu comecei a fazer pesquisas para quem poderia talvez um dia me entrevistar. E fiquei pensando, matutando, até que eu consegui uma pessoa, uma vítima para isso. Então, com a palavra, o Dr. Naif Tadeu, no comando do programa Salutes hoje. Boa tarde a todos os internautas, boa tarde aos amigos. Inicialmente, meus parabéns pelo aniversário ao meu grande amigo Baldan. Muito obrigado. Parabéns, muito muita obrigado. Saúde, muita alegria, muitas felicidades e todas as realizações. Muito obrigado, muito obrigado. Quero cumprimentar todos os amigos que nos assistem hoje, que é dia do amigo também. Não teria dia melhor para você fazer aniversário. Pois é. Né? E eu gostaria hoje de saber coisas que você nunca tem oportunidade de falar. Primeiro, por que você criou o programa Salutes? O que fez, como é que isso nasceu há 6 anos atrás? Isso é uma excelente pergunta, Dr. Naif. Muito grato pela atenção. O Salutes, na verdade, ele surgiu assim, a minha formação, embora seja terapeuta, acupunturista, trabalho com medicina quântica, tudo, a minha formação é jornalismo. Eu fiz jornalismo e trabalhei na Jovem Pan há muito tempo atrás, que por acaso com o dono da AltV, que é o Luchetti, Alberto Luchetti. Mas eu vim aqui para a AltV para dar uma entrevista para um programa que uma jornalista me convidou, a Mara Prado, já como acupunturista, para falar sobre ecologia. E na oportunidade eu falei para a Mara Prado, que trabalhava no Partido Verde, tinha um programa bem interessante sobre ecologia aqui na AltV. E na oportunidade eu falei, olha, os chineses antigos são os primeiros acupunturistas do universo. Como assim? Dentro da cosmogênese há 2 princípios, esses 2 princípios geram 5 elementos, e esses 5 elementos se reverberam no corpo humano por intermédio de órgãos e vísceras. Então, se não tivesse ecologia orgânica, fisiológica e energética, há doença. Isso eu falei naquela oportunidade, e o programa foi muito legal, né? As pessoas gostaram, curtiram e tal, e aí a Mara Prado me chamou de novo. Na oportunidade eu entrei e vi numa salinha ali, uma figura conhecida, eu falei, eu conheço esse cara. Aí na segunda oportunidade eu fiquei sabendo, era o Luchetti que trabalhou comigo lá, eu bati na porta dele lá. Luchetti, tudo bem? Tudo. Eu falei, eu quero fazer um programa sobre acupuntura. Ele, como bom empresário, chegou e falou assim, você quer estrear quando? Eu falei, eu quero 2 semanas. Chamou então na época o Arthur, falou, marca a estreia. Em 2 semanas eu comecei, isso foi em 2009. Já tem 6 anos que eu estou aqui ininterruptamente, com um programa que eu comecei, em princípio, a falar só da acupuntura, e depois eu comecei a trazer os médicos mais de ponta, as tecnologias de ponta, tentando fazer essa ponte, né, da medicina ancestral, bem ancestral, que é a medicina chinesa, de 5.000 anos, para o que há de mais moderno na medicina hoje. Que é uma trajetória que eu acabei fazendo até meio inconsciente, meio intuitivamente, mas que eu acho que não tenho certeza absoluta que está se comprovando hoje isso na prática. Eu penso dessa maneira, a acupuntura de forma isolada e única, dispersa de qualquer outra coisa, das coisas que você faz, talvez tenha sido até a acupuntura, me confirme se eu estou certo, que te levou a esses estudos mais profundos, tanto na área de terapêutica quanto de quântica, né, porque tem tudo a ver com energia, né? E com relação à acupuntura em si.
você parte para um tratamento com acupuntura. Quais são os métodos diagnósticos que você mais usa para concluir que tratamento você precisa fazer? Eu gostaria que você falasse principalmente da pulsoterapia, né? E também do uso do aurameter, né? Que são coisas que são pouco difundidas aqui no Ocidente e que têm um fundamento científico importantíssimo e formidável. Como é que você faz isso? Qual é a tua sequência de abordagem? Eu cheguei para você e eu estou lá com o meu caminhão de problemas. Qual é a sequência que você faz para instituir um tratamento, uma terapêutica? Essa é uma excelente pergunta, né, doutor Naif? Como um profissional médico que é, e que eu respeito muito, inclusive, a gente sabe que no consultório, voltando um pouquinho, quer dizer, o que me facilitou é eu ter acesso aos cânones mais sagrados da acupuntura. Eu já conhecia outras linhas filosóficas da espiritualidade. E a base filosófica e mesmo prática da acupuntura é um complexo sistema filosófico e religioso, né? Tanto filosófico, mais científico, quanto religioso, que é o taoísmo. E eu já conhecia o taoísmo, né? Das duas forças contraditórias que geram o próprio universo, né? O cosmogênese chinês, eu conhecia tudo isso. E, na verdade, a acupuntura e a medicina tradicional chinesa levam muito em conta o taoísmo, que é a base sua fundamental. E a gente sempre leva em conta que quando um paciente chega com um caminhão de problemas, né, ninguém procura a gente porque está feliz ou quer dividir um momento de felicidade, a gente sempre trata o indivíduo ao invés de tratar o sintoma, né? Eu acho que isso foi uma das grandes coisas que me chamou a atenção para a acupuntura, no sentido de que a gente vai tratar o indivíduo. Ele está com uma determinada sintomatologia, está com um determinado tipo de doença ou patologia, mas isso tem uma raiz aonde? Um afastamento dele da própria essência, segundo o próprio taoísmo. Eu não cumpro meu papel genético, filosófico, espiritual, religioso, eu acabo me adoecendo. Eu crio barreiras energéticas por alimentação inadequada, medicamentos inadequados, emoções inadequadas, pensamentos inadequados, ações inadequadas com a própria natureza. E nessa praia que eu acho que eu acabei saindo-me muito bem. Nessa anamnese que você pergunta para a pessoa que tem gastrite o que tipo de caminhão que ela está engolindo, por exemplo. Que situação que no passado não ficou bem clara. E todo sintoma a gente sempre sabe que tem uma história psíquica, emocional, que é que eu consigo investigar. E aí eu checo, sim, na pulsologia, né, que a gente levanta 12 funções por intermédio da artéria radial, né, são 3 segmentos de cada lado, superficial, médio e profundo, em que você pega primeiro de um lado do outro, depois ambos, e você mede a energia do paciente, mede os órgãos e vísceras que estão insuficientes e outros que estão em excessos, por uma série de razões, alimentares, nutricionais, emocionais, etc. E aí você faz uma correção energética com as agulhas, também colocando o que é mais difícil, segundo os médicos que eu entrevisto, inclusive o senhor, você, que é meu amigo, que é mudança de hábito do paciente, que isso que é a grande, maior dificuldade, né? Quer dizer, a gente propõe, na verdade, uma mudança de hábitos, fazemos a pulsologia, regulamos energeticamente o paciente para que ele vá mudando paulatinamente, buscando o seu próprio eixo. Obviamente que o aurameter, as intoxicações por metais, né, dos parasitas, bactérias, vírus, protozoários, que a Quantum Bio nos permite, né, fazer esse tipo de diagnóstico, né, de limpar primeiro o paciente, às vezes desintoxica o paciente de uma série de coisas para chegar na sua própria natureza e equilibrar para que ele modifique os seus hábitos, sua forma de pensamento, a sua postura diante da vida. Nós somos alquimistas, doutor Nath, né? Esse é o grande motivo da pergunta, porque na área clínica da medicina, hoje nós sabemos que se não fizer essa limpeza, principalmente de metais tóxicos e parasitas antes, dificilmente o seu tratamento terá sucesso, né? A própria suplementação, o equilíbrio hormonal que você tenta propor para o paciente, isso realmente é difícil. Agora me diga uma coisa, já existem aparelhos eletrônicos, por exemplo o IS Complex e alguns outros, né, que eles trabalham com o pulso, né? E essa captação do pulso de forma eletrônica, eles têm uma onda de pulso, e essa variação de onda que é vista eletronicamente por esses aparelhos, ela nos dá uma série de informações para nós
que somos médicos que somos ignorantes em pulsologia. Né? Então já existem aparelhos que nos dão essa informação. Você consegue tanta informação assim através do pulso? Me dá um exemplo prático, né? Porque, me desculpem os internautas, né? Quem tem os princípios de honestidade que nós temos, nós podemos falar sobre qualquer assunto abertamente que nada nos ofende. Sim, né? Claro. E nós temos cultura suficiente para entender que eu só vou crescer na hora que me apertam ou que me criticam. Sim. Né? Então nós temos esse entendimento, nós temos evolução para isso. Claro, né? claro. Então não entendam como nenhuma grosseria alguma colocação que eu vou colocar aqui. No Ocidente, aqui no nosso meio, a acupuntura especificamente, o próprio diagnóstico com aura mita, isso é muito duvidado, isso é muito questionado, isso é desacreditado por uma grande parte da população e de profissionais, o que é pior. Né? Me fala na prática o que você obtém, por exemplo, com uma pulsologia. Um exemplo prático, que você faz um diagnóstico e pode partir para um tratamento com um simples exame de pulso. Simples, entre aspas, né? Entre aspas. Essa pergunta, na verdade, doutor Neff, dá para responder de uma série de questões. Pra você ter uma ideia, eu tenho um paciente que o primo dele é professor de oftalmologia na Faculdade de Medicina de Marília. Um paciente meu já há uns 14 anos. Ele surgiu lá para, tô com uma dor nas costas. Normalmente as pessoas procuram acupuntura porque já foram em vários especialistas, tomaram vários tipos de medicamento e ainda a dor permanece. E eles acham que na acupuntura lá, em 5 segundos, você vai tirar a dor. Já foi no padre, já benzeu, já foi no centro, já fez tudo lá, fez mandinga e tal, não melhora, e aí acha que em acupuntura vai resolver em 5 minutos. E esse professor de oftalmo chegou para esse meu paciente e falou, pô, mas você faz acupuntura, então você acredita em duende? Aí eu falei, olha, professor de oftalmologia, quer dizer, um médico de Marília, professor de medicina, falando uma coisa dessa. Uma cultura que existe há 5.000 anos, né? Quer dizer, é difícil da gente imaginar que isso não tenha eficiência ou eficácia. Essa é uma das questões. Em relação aos equipamentos eletrônicos, eu acho absolutamente importante verificar e dar essa informação para as pessoas que não têm essa sensibilidade, de modo que possa orientar num diagnóstico ou num caminho terapêutico importante, né? Quer dizer, precisa fazer isso, fazer aquilo, você pode checar uma possibilidade, que na verdade é isso, né? Quando a gente faz a anamnese, a gente imagina que tenha isso, insuficiência, isso em excesso, e aí você checa no pulso. Mas se a pessoa chega e fala uma coisa, que eu pego no pulso e percebo outra coisa que a pessoa não está falando para mim, eu vou pelo pulso fala. Por exemplo, às vezes a pessoa está com excesso de pulmão, insuficiência de coração, indica um certo estado depressivo. E a pessoa às vezes está muito alegre, muito contente, aí você pega e fala, Quer dizer, você percebe que a pessoa não está querendo te mostrar uma realidade que está acontecendo naquele momento. Né? Então, eu vou pelo pulso. Outro dia eu peguei um texto de um médico tibetano, bastante interessante, muito bonito, inclusive até coloquei no meu Facebook, e ele falava que ele curava pelo olhar e pela emanação espiritual dele, médico tibetano. E ele falou que a pulsologia, para quem sabe fazer, é como um computador 100% seguro. E aí o que eu lhe digo em relação a essa pergunta bastante importante. Quando a gente pega os 2 pulsos do paciente, a gente aprende pela tradição taoísta que você está pegando os espíritos do paciente. Ou seja, cada órgão, cada víscera, que é um elemento que se manifesta no pulso, é como se ele tivesse um espírito, fosse uma entidade autônoma. E quando você pega o pulso, você está medindo este espírito. Quer dizer, você precisa estar despojado, olhando aquele espírito do paciente lá no fígado, na vesícula, na bexiga e no rim, no coração, intestino delgado, no pulmão, intestino grosso, no estômago, baço pâncreas, TRCS, enfim, você está medindo os espíritos daquela pessoa. E aí, intuitivamente, pela própria medição, obviamente, respeito os aparelhos de medição, mas nada, ainda, eu sou um cara romântico, nada substitui o homem. Eu imaginava isso, que a acurácia da informação, pela sua sensibilidade, não tivesse comparação. E é em cima disso que a Nilta, né, de Porto Alegre, manda os parabéns para você, cumprimenta pelo Dia do Amigo, deseja muitas felicidades. Muito obrigado. E ela, ao mesmo tempo, ela pergunta se é preciso ter certa sensibilidade, conhecimento,
prática, concentração, o que precisa para você exercer a pulsologia? Pergunta da Nilta de Porto Alegre. Obrigado, Nilta. Obrigado, Nilta, pelos seus votos, pela participação no programa, sempre com a gente aqui. Seja sempre muito bem-vinda, viu, Nilta? É um prazer recebê-lo aqui, sempre. Então, essa é uma grande questão, né? Quando a gente aprende a técnica, eu já dei aula de pulsologia para neurologistas, viu, doutor Nani? E aí o neurologista falava assim, bom, mas eu conheço aqui os segmentos, aqui é intestino, aqui é pulmão, aqui é coração, intestino delgado, mas eu pego e não consigo sentir. Eu falei, bom, então olha a língua, olha a orelha e faça outro tipo de diagnóstico, porque precisa ter uma certa sensibilidade. Tem que ter treino, obviamente que tem que ter treino. Quando a gente aprende isso no curso de formação, a gente fala assim, bom, agora vai pegar pulso de cachorro, papagaio, né, da sogra, do sogro, do vizinho, do padeiro, né? Enfim, você vai pegar o pulso de todo mundo para você ir treinando a pulsologia. Óbvio, mas tem que ter uma certa sensibilidade. E na artéria radial você vai pegando, você vai sentindo, você vai percebendo, e é uma coisa que eu não abro mão, né? Eu até falei para o meu filhote, que está se formando lá, vai para ortopedia, vai para cirurgia. Falei, legal, você pode até cortar membro fora, mas você vai aprender pulso. Nem que tenha que ser no tapa. Eu brinco com ele, vai ter que aprender pulso, nem que tenha que ser no tapa. E às vezes ele pede, às vezes ele fala, ó pai, pega o pulso, vai ver como é que eu tô, tal, não sei o que. Aí a gente faz acupuntura e tal. E sempre regula, sempre equilibra, sempre... Porque eu também sou paciente de acupuntura e a gente obviamente sabe que ela não precisa ser necessariamente... E a grande técnica, viu, doutor Nath, que ela pode ser a terapêutica, né? A terapêutica é primordial, principal, pode ser coadjuvante em qualquer outro tipo de tratamento. O alopático, o fitoterápico, o antroposófico, enfim, a acupuntura não briga nunca com nada. Mesmo que você faça trabalho homeopático, mas a acupuntura vai brigar? Não, pelo contrário, ela vai ampliar os efeitos da homeopatia, amplia os efeitos da alopatia, inclusive para desintoxicar após a ingestão de medicamentos mais pesados, inclusive limpando o rim, drenando o rim, estimulando o baço pâncreas. Quer dizer, então cada fase do paciente a gente tem algumas metodologias, né? E a grande magia da acupuntura que eu vejo é que você tem várias linhas que você pode seguir, né? Uma pessoa está com excesso de fígado, você pode drenar o coração ou baixar um pouco o rim, ou você pode tonificar o rim e aumentar o intestino grosso. De acordo com cada paciente, você vai fazendo, é como se fosse uma receita, né? Você tem que sentir o paciente, tem que perceber o que é mais importante naquele momento, e aí sim você toma uma decisão terapêutica com as suas agulhas para fazer uma modificação energética, portanto fisiológica e também orgânica. Essa sensibilidade parece que cada vez ganha mais adeptos, né? E pessoas que entendem que ela é necessária. Em cima disso, há muitos anos, eu não permito que o início, quer dizer, a parte principal da consulta, seja feita com qualquer acompanhante. Uhum. Isso, para mim, me prejudica muito. Até porque eu não sei se o paciente está respondendo o que ele sente ou o que agrada o acompanhante, que muitas vezes é o patrocinador do tratamento. Sim. Né? Com relação a isso, nessa tua área, isso é importante também? Por exemplo, quando você faz esses exames para fazer esse diagnóstico, é necessário que você fique a sós com o paciente, num ambiente tranquilo e sem barulho, e tudo isso é necessário no teu caso? Imagino que até mais no meu, que é simplesmente escutar uma história verdadeira. Sim. Isso é verdade? Não, é completamente verdadeiro. Eu concordo em gênero, número e grau com a sua postura terapêutica. E a minha formação, depois da acupuntura, pelo fato de eu não ter sido feito medicina, né, que eu me arrependo, deveria ter feito, eu fui fazer um curso de psicopatologia em nível de pós-graduação, de especialista, né, eu sou especialista em psicopatologia, para juntar a psicopatologia ocidental com a medicina tradicional chinesa, que na época não tratava de depressão, de TPM, síndrome do pânico, esses males mais modernos. Aí por isso que eu fui fazer a psicopatologia e tentar associar a medicina tradicional chinesa de 5.000 anos com essas patologias. E o que eu mais gosto de tratar no consultório é exatamente as questões emocionais. E obviamente, né, às vezes tem homens de 30 anos, homens de 35 anos que vão com a mãe no consultório. Né? Quer dizer, tem meninas que vão com a mãe no consultório. E às vezes eu fico tanto quanto constrangido,
Mas a ideia é sempre que o paciente entre sozinho, até por uma questão de identidade e falar das coisas próprias de uma maneira muito mais livre, né? E aí você pegar pelo pulso e fazer uma investigação um pouco mais verticalizada. Eu concordo plenamente, obviamente que o acompanhante na consulta, sobretudo na primeira consulta, causa muitos problemas. Nas demais, tudo bem, porque você já sabe o histórico do paciente, mesmo que ele não queira falar determinadas coisas, pelo pulso você percebe e vai corrigindo. E às vezes a gente corrige mesmo sem uma queixa, né? Às vezes uma angústia, uma tristeza que está meio ali velada, que a pessoa não quer te falar nem o motivo, nem o sentimento, você consegue trabalhar aquilo, principalmente com o pulmão, o intestino grosso, que é o metal, né? Você ceda aquilo e tal, ou tonifica, depende de cada paciente, mas você vai, o que eu acho a grande magia, como eu disse, é tratar independente da queixa do paciente. Você percebe ali no pulso e é capaz de atuar sem que o paciente fale. É bem sutil isso, né? Até parece meio mágico, né? Mas o fato é que pela pulsologia você consegue identificar o órgão e as vísceras e consegue corrigir ali, sem às vezes o paciente nem te falando. No início, né, e os fundamentos todos dessa medicina tradicional chinesa, eles não se baseavam em situações de estresse, de grandes cidades, de trânsitos, engarrafamentos, né, dos problemas de hoje, pânico, essas coisas todas que se até inventam um pouco para criar diagnósticos que muitas vezes não existem. Às vezes a pessoa tem uma simples fuga da realidade, né, se julga incompetente, o que falta é ela sentir competência e começa com devaneios e até a simular inconscientemente determinadas coisas que a gente começa a rotular, então ele se enquadra. Não, eu tenho síndrome do pânico. É muito fácil, né? Você resolveu dizendo que você tem síndrome do pânico. Como é que você conseguiu, efetivamente, na prática, hoje, né, atuar utilizando técnicas milenares que não foram criadas, né, desenvolvidas para esse tipo de problema, até porque eles praticamente não existiam. Como é que você conseguiu hoje fazer isso? Porque a gente sabe que você faz isso muito bem, entendeu? E que tem resultados excelentes. Como é que foi essa transição? Dá para você explicar isso para leigos e pobres mortais, né, que não entendem desse assunto, como eu? Como é que você conseguiu esse êxito? Leigos e pobres mortais somos todos nós, doutor Neff. Somos todos nós. Eu sou um simples aprendiz também, tanto quanto você. Isso é muito interessante, porque essa pergunta, assim, às vezes a paciente fala, eu tenho síndrome do pânico. Eu costumo brincar com o paciente e falar, você tem? Mas aonde? Você comprou? Aonde? Quanto você pagou? Né? Você tem, né? Você comprou. Quer dizer, a pessoa veste aquela carapaça, compra aquela ideia e acha praticamente que já vem com um diagnóstico ou pré-diagnóstico pronto e que você, eu tenho isso, você precisa tratar disso. Eu costumo brincar um pouco e tal. Mas como existe um capítulo dentro da medicina tradicional chinesa que eu gosto, eu amo de paixão, que é o que a gente chama de entidades viscerais, né? Parece uma coisa meio fora do plano, uma coisa mística e tal, mas na verdade não é. Cada víscera e cada órgão é responsável por um determinado tipo de emoção. Por exemplo, o medo que gera não necessariamente só a síndrome do pânico, mas também a depressão, né? Porque eu tenho medo de não ser amado, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de morrer no trânsito. Esses grandes emoções, como medo, como culpa, né? Como excesso de alegria, como tristeza, enfim, cada um desses sentimentos, eles têm um órgão em especial. Você pode verificar no seu próprio consultório que as pessoas que indicam depressão e pânico têm insuficiência de rim. Insuficiência de rim significa urina o tempo todo, urina clara o tempo todo, ainda que aumente a ingesta de água. Faça uma pesquisa nos seus pacientes que tiverem uma queixa com síndrome do pânico ou depressão, o rim necessariamente está insuficiente. Porque quando o rim está suficiente, ele tem uma coisa que o senhor disse há pouco, ele tem decisão. A indecisão é o rim fraco. O que você vai fazer? Você pode checar no teu paciente, fazer uma pergunta, se acontecer tal coisa, o que você faz? Se a pessoa denota uma indecisão, rim fraco, indecisão, medo, pânico, depressão. Né? Junto com excesso de pulmão também, que é o metal. Né? Quer dizer, aí é uma regra de questões energéticas.
Então, você interpretando, né? A psicopatologia me ajudou muito nisso, porque você interpreta a personalidade, as emoções daquele determinado paciente e faz uma leitura orgânica, visceral, né? E orgânica ali daquele paciente. Você fala, bom, então, esse órgão e essa víscera está insuficiente, eu preciso tonificar isso, eu preciso sedar aquilo. E aí você equilibrando isso, não é que você vai tirar assim, nem sequer isso. E nem se dar euforia para a pessoa triste ou depressiva, não é isso. Mas você vai dando elementos para que essa pessoa vá se reequilibrando do ponto de vista energético, vá se reequilibrando do ponto de vista orgânico e fisiológico, de modo que ele vai modificando o seu estado de ser. E é muito comum, doutor Naif, a pessoa começar a tratar de uma determinada maneira, com os traços de personalidade, e depois de um certo tratamento, aí a pessoa, você pega na autor na ficha, você fala, bom, e aquela coisa que era assim? As pessoas vão mudando, não a personalidade, mas vão se centrando mais no que elas são mesmo. E aí a sintomatologia vai se modificando. Modifica-se o hábito por conta da modificação energética e fisiológica. Só para terminar o que você havia dito antes em relação da Quantum Bio, principalmente, é importante a gente fazer essa detox, porque claro que na matriz extracelular, que está toda poluída, né? Eu costumo brincar, você vai no Rio Tietê e abre um perfuminho francês ali, né? Você pega um remédio quântico, vai dentro do Rio Tietê até por aqui, aí você abre e vai cheirar o perfume francês. Não vai cheirar o perfume francês, obviamente. Então, quando a gente limpa, a gente faz essa limpeza dos metais tóxicos, essa limpeza de vírus, bactérias e tal, fica muito mais fácil nós trabalharmos do ponto de vista de acupuntura, com algumas dicas de dieta. Eu não sou nutricionista, eu dou dicas de dietas em relação aos sabores para ajudar e ajustar os órgãos e vísceras de acordo com esse meandro, esse equilíbrio fisiológico, orgânico e energético. Muito bem. Eu gostaria que você falasse a respeito dos produtos e cursos do patrocinador do seu programa. Bom, isso é uma boa hora mesmo. Olha, já tem mais uma pergunta aqui lá da Nilton, lá depois a gente tem que ficar orientando esse meu entrevistador. Pois bem, o programa Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio, que é a empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu peço para o Marcelo, parece que tem uma foto de uma turma de Brasília, acho que é o Salutes 73, Marcelo. Está no ar? Não. Achou na pasta? Isso, olha lá, turma do curso de terapias integrativas através da biorressonância, módulo 1, que aconteceu agora, dia 10, 11, 12 de julho, em Brasília, Distrito Federal, diagnose através da biorressonância, módulo 2, com ênfase em fatores neoplásicos. Se tiver interesse em fazer o curso, pode acessar o site relacionamento@quantumbio.com.br relacionamento@quantumbio.com.br. Aliás, Dr. Naif, fomos também colegas lá no curso, né? Sim. E realmente ajuda bastante. Muito, né? Muito. Isso mudou muito a minha visão sobre câncer, né? Eu já tinha uma visão diferente, que é uma doença sistêmica, não aquele tumor que é diagnosticado, né? Como um ET que aparece né? do espaço sideral, Sim, né? que é uma doença do corpo, né? Que é uma tentativa de cura importante. Sim, né? E a utilização dos métodos quânticos, tanto para diagnóstico quanto para terapêutica, são muito interessantes. São muito interessantes. Os resultados, inclusive, eu vou ter oportunidade no congresso de novembro de apresentar alguns casos clínicos com resultados impressionantes. Né? Por falar nisso, eu peço ao Marcelo ou ao Iago que coloque aí o slide do congresso, porque o Dr. Naif é um dos palestrantes. Saúde quântica nunca mais será a mesma, maiores especialistas em biofísica quântica aplicada, trazendo ideias e soluções para tratar problemas de saúde contra os quais os métodos tradicionais pouco podem fazer. Vai vir o Dr. Konstantin Korotkov, que é um físico russo, importante cientista, que é reconhecido internacionalmente por sua pesquisa na área da bioenergética humana. Desenvolveu instrumentos de imagem eletrofotônica aceitos pelo Ministério da Saúde. Abaixo o Dr. Francisco Viana Filho, também amigo nosso do programa, Dr. Cáter, José Roberto Cáter, e o Boris Petrovic,
que virá em breve ao nosso programa. Esse grande evento internacional será entre os dias 5 e 8 de novembro de 2015. Então anote na sua agenda, aguarde maiores informações sobre o evento e clique, procure o CIFISC. Isso aqui não dá para explicar, não dá para falar. CIFSC. Primeiro CIFISC. Segundo o Rubens, eu briguei com ele, continuo brigando. Isso aqui não é nome de evento nunca, né? CIFISC. Então é o primeiro CIFISC, Congresso Internacional de Fronteiras de Saúde Quântica. Você clica, curta, inclusive na página do Facebook, entre na minha página, vai ter a chamada lá e vocês curtam lá e vão ter todas as informações importantes. O Dr. Naif vai ser um dos palestrantes, inclusive com exposição de casos lá? Sim, sim. São casos que a gente vem acompanhando com esse tipo de terapia e de diagnóstico e com resultados realmente surpreendentes, né? Principalmente para nós que, entre aspas, desacreditávamos que a física poderia ser utilizada na área médica, né? Nós somos treinados para usar química, né? Então, quando parte para um princípio físico, né? Um diagnóstico por biorressonância, alguma coisa desse tipo, ou tratamento principalmente por biorressonância, isso para nós soa, de certa forma, como algo meio esotérico, místico, né? Não parece que a física seja uma ciência, parece que nós médicos desacreditamos da física. Aliás, isso é frequente, até na cirurgia plástica. Eu vejo muito paciente fazer pós-operatório sem a própria fisioterapia mecânica, sem a parte mecânica da física que dá para você ver, né? Agora você imagina uma onda quântica que não vê, só vê um pêndulo mexendo ou um ponteiro marcando quantos, né? A intensidade daquela onda. Então isso é complicado na área médica de ser reconhecido. É em cima disso que eu vou querer saber depois do intervalo. Pode preparar o intervalo aí, Iago? Porque depois do intervalo eu quero que você me fale justamente agora da associação entre esses tratamentos milenares que você faz, né, e essa cultura milenar toda, com a biorressonância, né, e com os produtos que você utiliza da Quantum Bio, inclusive, que provavelmente deve ser o maior expoente no preparo desses medicamentos quânticos, né? Ok? Então, vamos, Iago, vamos para o intervalo, por favor, né? Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio.
falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda às 14 horas aqui na AltV. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. São 14 horas e 40 minutos, nós estamos apresentando o programa Saludes, diretamente dos estúdios da AltV em São Paulo. E eu hoje faço as vezes do entrevistador, porque é dia do amigo e é um presente de aniversário ao meu querido amigo João Carlos Baldan, para você que perdeu a abertura do programa. Nós havíamos prometido falar sobre a Quantum Bio, sobre os medicamentos quânticos, sobre essa coisa moderna que usa a física quântica na terapêutica e também no diagnóstico. Mas antes eu só queria registrar os parabéns que são enviados aqui pelo Jorge Vedrossi, né? E também pelo Giovanni, né? Do Rio Grande. Eles fazem comentários elogiosos a nós e que obviamente por questões profissionais eu não posso repetir, que acho indelicado, mas eles estão muito satisfeitos, inclusive com alguns tratamentos que parentes fizeram com você e com citações aqui no chat. Com relação aos quânticos, quando foi que isso entrou na sua vida profissional, né? Como entrou, né? Para você que mexe com energia há anos, isso é muito fácil entender, né? Mas eu gostaria de saber, porque para mim eu tive dificuldade no início para entender, acreditar e praticar isso. Como é que foi isso para você? Essa é uma excelente pergunta, doutor Naif. De fato, em 2012, eu já estava com os Saludes aqui, o Wallace Lima veio aqui, ele estava fazendo o 2º Congresso Internacional de Saúde Quântica, lá em Recife. E ele me convidou para fazer uma palestra, que aliás eu não entendo porque não está nesse congresso, né, quanto o Biu e os organizadores que me desculpem. Mas em 2012 eu já tinha feito uma palestra, a acupuntura é quântica? Era uma pergunta, né? A acupuntura será que é quântica? Que era exatamente essa tentativa de utilizar ou de tentar unir a acupuntura, a medicina ancestral de 5.000 anos atrás, com a física quântica e hoje com as aplicações da física quântica em relação à saúde. Naquela oportunidade eu comecei a estudar a física quântica,
e preparei essa palestra que foi apresentada lá em Recife em 2012. Eu tive a grata oportunidade, eu estava com o celular, eu consegui fazer uma entrevista com o Dr. Amit Goswami, estava saindo aquele filme Quem Somos Nós, estava aquela coisa do quântico, aquele modismo todo, e eu tive a oportunidade, inclusive está no Face isso, está no meu canal do YouTube, uma entrevista rapidinha que eu fiz com ele, eu perguntei, Amit, a quântica vai provar a existência de Deus? E ele, falando do campo das possibilidades, o campo das escolhas, etc., falava que a ciência está chegando à comprovação da existência de Deus, de uma inteligência maior que cria só o universo e que nós, como uma expressão desse próprio Deus em si, por intermédio das escolhas e dos campos quânticos, a gente entra no campo das probabilidades e vai fazendo as suas escolhas. E aí isso, em 2012, foi um grande boom, porque eu tinha estudado a física quântica, me deu muito trabalho entender um pouco Einstein, a questão do átomo, a questão da onda, a questão da onda e partícula, quando é uma coisa, quando é outra, essas manifestações todas. E comecei a estudar muito isso e tal para preparar essa palestra que está pronta, foi engrandecida e tal. E isso já em 2012 eu comecei a estudar isso. Depois tem um laboratório que começou a me chamar para palestras, ligados à física quântica também, que chama-se Physioquantic, me chamou várias vezes para várias palestras, fiz vários cursos no laboratório, promovida por médicos, patrocinados por esse laboratório. Aí eu comecei a estudar, comecei a aplicar, porque aí, como você disse na primeira parte do programa, e a gente falou, quer dizer, minha base é a acupuntura, assim como a sua é a nutrição, é a cirurgia plástica, minha base é a acupuntura, e eu agrego outras técnicas, que é a Quantum Bio, que é a biorressonância, inclusive a eletrônica, que eu aprendi no seu consultório, Um dia eu fui fazer uma consulta com o Dr. Naif, vi um aparelhinho lá que pegava, faz um mapa, eu fiquei louco, eu falei, eu quero esse brinquedinho, Eu também quero esse brinquedinho, eu também quero um brinquedinho desse para mim. E é engraçado que hoje, mesmo usando o equipamento eletrônico ligado no computador, mas quando você passa o Aura Meter parece que as pessoas têm mais confiabilidade. Tem uma psicóloga amiga minha, que estou tratando dela, que ela está com uma infecção danada depois de uma cirurgia de ortopédica, e a gente viu determinados tipos de metais, excessos e tal, e ela falou, aquele negócio no computador eu não acredito muito não, mas naquela varinha, então o pessoal gosta muito da varinha, porque ali é ou da ressonância ou da dissonância, não tem, ou fica neutro ali, ou da ressonância ou a dissonância. Me permita um comentário, o público que te procura tem um perfil cultural. Sim. Sim. O público que procura o médico, ele está procurando remédio. Sim. Então, na minha área, a credibilidade do aparelho é maior. Na eletrônica. Porque são pessoas treinadas a saber o que a tomografia deu. A minha impressão diagnóstica é menos importante do que o laudo de uma tomografia. Que engraçado. Porque eles não sabem que o laudo da tomografia vai mostrar uma doença que já lesou o órgão. Sim. Ele precisa ter uma lesão no órgão para a tomografia mostrar. Sim. Ao passo que o diagnóstico energético, você tem ele antes da doença se instalar. O paciente nem sintoma tem muitas vezes. É verdade. Agora, aqui tem um outro lado da história. Tem um outro capítulo dessa história. Porque ao mesmo tempo em que o Dr. Naif liga o aparelhinho lá e dá uma mágica ali e fala, tá com tal problema, vai o Dr. Naif que falou, então eu acredito. Agora, se vai no acupunturista João Carlos Baldano, vai falar, mas você está aplicando esse negócio, você está acreditando em doente, como diz lá o professor de oftalmologia lá de Marília. Mas o Dr. Naif aplicando o aparelho, tem a chancela do Dr. Naif, que é médico, etc. Agora, o acupunturista aplicou aquilo, mas o cara aí já pega pulso, já fica mexendo com o negócio de computador. Aí a varinha é uma coisa mecânica em que a pessoa olha e fala ou dá ressonância ou dá dissonância. Ou faz sentido ou não faz sentido. E esse público meu, me parece que ele fica mais, então acho que é isso. E olha, pessoas psicólogas, pessoas bem informadas, porque a pessoa que procura acupuntura, infelizmente, ainda é uma elite no Brasil, que não deveria ser, não é? Assim que eu me formei em 1999, Dr. Naif, eu acabei de sair do curso de formação, eu fui atender numa favela aqui em São Paulo, na Heliópolis, fazer um trabalho voluntário ali, atendia das 8 às meio-dia, 22 pessoas. Vinha bilhetinho do SUS lá, posto de saúde, acupuntura, a pessoa vinha com asma,
eu vim aqui com a acupuntura, bilhetinho do SUS, numa entidade filantrópica. Falando, tá bom. E aí a gente começou a tratar muito essas pessoas, e aí para adquirir a experiência, que eu acho fundamental, em qualquer formação, inclusive na acupuntura, esse trabalho ambulatorial, de preferência até não remunerado, para que a pessoa acabe aprendendo com supervisão de pessoas mais experientes. E aí sim a gente viu o quanto que dava super resultado. Além disso, e de uma acupuntura hoje mal feita, no Hospital das Clínicas, não vou falar o nome do hospital, tá? Hospital das Clínicas, Hospital São Paulo, quer dizer, uma acupuntura que é feita tipo SUS, né? Tipo maoísta na China, porque é até Mao, a acupuntura tradicional chinesa, a do Imperador Amarelo, que tem uma linha de ascendência francesa, que é a que eu defendo, que é taoísta, que é filosófica, que é religiosa, a verdadeira acupuntura, né? Essa daí ela foi perseguida na China, é meio escondida até hoje. Aí depois de Mao Tse Tung, né, que é o Lula chinês, vamos pôr no SUS. Obviamente, vamos pôr no SUS. Mas como não tinha gente capacitada, que se criou o quê? Protocolos. Síndromes das síndromes, receitas de pontos, e vamos atender todo mundo, e aí pasteurizou tudo, né? Que infelizmente é hoje uma realidade do qual eu particularmente não concordo e tal. E ainda estamos aqui, né? Meio cavalheiros, segurando o bastão de uma acupuntura muito mais tradicional, muito mais ancestral, muito mais taoísta, que aí sim é essa que vai, pela filosofia taoísta, se faz o link com a quântica, né? Quando se hoje fala que o Korotkov vai vir falar da biofotônica, quando eu tive uma aula recente no curso de pós-graduação da Quantum Bio, de excelente nível com o Dr. Fábio Beccheri, com o próprio Boris e com outras pessoas ligadas aos aparelhos que medem bioenergética e própria linha fotônica, a gente percebe que os ancestrais, eles eram iniciados praticamente nos mistérios, né? Porque a biofotônica hoje fala o quê? Eu já ouvi falar de tudo, que nós temos 100 bilhões de células e 100 trilhões de células. Eu ouvi falar também que cada célula realiza 100 mil reações por segundo, e já ouvi falar 6 milhões. Com o próprio Deepak Chopra, eu li 6 milhões de operações por segundo. E que cada uma dessas células sabe o que está acontecendo com todas as outras. E que o que faz com que essa inteligência de todas as células e esses mecanismos são todos luz, biofotônica. Hoje está se falando em biofotônica, que aliás será um dos temas do nosso Congresso Internacional agora em novembro. Muito bem, se a biofotônica, se é um processo de luz, portanto energético, né? O fóton nada mais é que uma expressão energética por intermédio da luz. Se é essa luz que controla todos os órgãos e células do nosso corpo, que é o que eu falava já naquela palestra antiga de acupuntura quântica, a organização dos pacotes em energia e em produção e reprogramação, obviamente que para a luz se virar matéria, ela tem que algumas condições que se criam nos pacotes e que se formam, na verdade, os próprios meridianos. Porque, entre outras explicações para o funcionamento da embriologia, é a própria filogenética, né? Quer dizer, todos os filos criados na barriga da mãe, quer dizer, quando o óvulo começa a fazer a reprogramação de cada órgão, é como se fosse a distinção energética que vai gerar ou vai criar por intermédio dos meridianos. Não é maravilhoso isso? Eu sou apaixonado, Eu acho que o grande sucesso das coisas, não só na medicina, em todas as áreas, é realmente essa paixão. Eu fico muito feliz de você poder externar isso publicamente, porque realmente era essa a intenção de presente que eu tinha para o seu aniversário. Pois é, um grande presente. Porque... Aliás, eu escrevi hoje no Facebook, um dos maiores presentes, um dos melhores presentes é ter a honra de ser entrevistado por você, sabe como... E é verdade, né, doutor Nair? Sabe que é isso mesmo, né? Muito obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui. A Nilta de Porto Alegre, novamente, faz um comentário que ela percebe que a influência benéfica, né, da energia, da boa comunicação, o benefício que essa influência traz,
de um paciente, principalmente nos idosos, que melhora o seu estado. Então ela pergunta se a acupuntura ela poderia renovar o seu estado energético? Essa é uma grande questão e importante também. Existem 3 tipos de energia, uma nutridora e uma delas, que é a mais importante, chama-se energia ancestral. Essa energia ancestral é um quantum energético, e quando tem a concepção do espermatozoide com o óvulo, dos pais tem um quantum energético que é fixado no feto, e a sede dessa energia ancestral são os rins, e essa energia ancestral é como se fosse uma conta poupança, a gente aprendeu isso no curso de formação, e é uma boa ideia para a gente nunca esquecer. É uma conta poupança que você tem 100 mil reais quando nasce, e você vai gastando, e você não tem como depositar mais energia ancestral. E durante a vida você vai gastando. Como é que se gasta as energias ancestrais? Em todos os excessos, né? Excesso alimentar, excesso de bebida, excesso de droga, excesso de exercício, todos os excessos que você faz com você mesmo, o organismo vai lá na poupança da energia ancestral nos rins e vai lá e tira um pouquinho da energia ancestral para reequilibrar o teu organismo, o teu metabolismo. E essa conta, como eu disse, não tem possibilidade de você fazer depósito e só resgate. Essa energia nos idosos ela vai reduzindo. Quando essa energia ancestral acaba, é que existe o fenômeno que a gente conhece por morte física, né? Acabou a energia ancestral ao desligamento da alma. E é engraçado, né, que aquele corpo que estava todo organizado metabolicamente, energeticamente, celularmente, de repente ele começa a se desfazer. Por quê? Porque o espírito não está mais ali. Acabou a energia ancestral, a pessoa morre. O que dá para se fazer com a acupuntura? Dá para você estimular os rins, dá para você estimular uma qualidade de vida, inclusive para pessoas, por exemplo, com câncer, que fazem quimioterapia. A acupuntura é muito eficiente. Para melhorar o quê? Melhorar o estado geral, a pessoa não tem mais vômito, não tem enjoo, dorme melhor, assimila melhor a medicação. Enfim, você dá um apoio, mas a energia ancestral, infelizmente, aliás, né, também não dá para... Senão, a pessoa... Nós somos eternos enquanto espíritos, não enquanto fisicamente. Então, chega uma hora que a matéria não aguenta mais, e aí, assim, a energia ancestral pode ser reposta? Não, nem com a acupuntura. O Fernando Lodi, de Maraú, no Rio Grande do Sul, ele pergunta se haveria possibilidade de tratamento com Neutrix para crianças. Ele tem uma criança de 9 meses, uma de 18 meses e de 9 anos, uma de 9 e uma de 18 meses, e outra de 9 anos. Existe essa possibilidade? Eu gostaria que, em seguida a essa resposta, provavelmente é muito breve, você falasse dos produtos do teu patrocinador. Aproveita para falar dos produtos, inclusive o Neutrix. O Neutrix é um produto para... Neutrix R é um produto de neutralização dos efeitos maléficos da radiação. Está se discutindo, se percebendo, se pesquisando que a radiação é um grande elemento de produção, de promoção da próprio câncer, né, dos próprios tumores. Obviamente que nós todos estamos expostos a radiações e cada vez maiores, né, de antenas de celular, do próprio celular que a gente carrega no bolso, das redes de Wi-Fi, das iluminações com excesso de iluminação, das torres de transmissão de energia. E o Neutrix pode sim, inclusive, ser dado até para a mãe, para a gestante. O Neutrix simplesmente são elementos naturais que simplesmente retiram ou anulam as poluições eletromagnéticas. No consultório, o Neutrix eu uso muito para provar para o paciente ali naquela hora que o remédio realmente funciona, né? Porque você sabe tanto quanto eu, né, doutor Nádia? A gente passa o aurímetro, deu a poluição por radiação, você pinga 5 gotas debaixo da língua do paciente, em 10 segundos você passa de novo e praticamente anula. Realmente o Neutrix é um remédio bastante interessante. Pode ser adquirido tanto no site da Quantum Bio, www.quantumbio.com.br, ou na Quantum Bio aqui em São Paulo, que aliás é o telefone da clínica onde eu atendo, que é o 5594-7736. É isso mesmo? É isso mesmo. 5594-7736. Boa, Iago, de vez em quando você acerta, hein? www.quantumbio.com.br 5594-7736. E aliás eu peço para a gente colocar o slide do nosso Sumprontei,
que tem em sua base colágenos de origem não animal, selecionados através do extrato do cogumelo Agaricus blasei murril, tendo até 98% de absorção no duodeno, devido à inserção de padrões quânticos. Ideal para vegetarianos e veganos, benefícios desse cogumelo bastante interessante. E o intestino delgado, para a medicina chinesa, Dr. Naif, é o segundo cérebro. Aliás, agora a medicina fala, né? 90% das patologias surgem do cérebro. Os chineses falam isso há 5 mil anos. Sim. Coração, sede da mente, voltando, o coração é o intestino, órgão yin, e o órgão yang é o intestino delgado. Tanto é que é o pensamento de barriga, que é o pensamento das entidades viscerais. Ou seja, eu vivo sem muito com a mente, mas com as minhas vísceras, né? Todos os processos da medicina tradicional chinesa trabalham muito com o intestino delgado. Hoje a própria medicina convencional já estuda o cérebro cardíaco, o cérebro intestinal, né? Sim. E as tríades de órgãos, né, que não trabalham isoladamente, trabalham juntos. Então, por outro caminho, parece que vai haver uma luz para que a gente também comece a entender e a tratar dessa forma e obter resultados para as tais doenças incuráveis que vão deixar de ser vistas assim muito em breve, né? O problema é que quando cura, deixa de usar remédio. Pois é, e aí não interessa muito a alguns determinados tipos de empresas e mercados. Deixa eu te colocar numa saia justa que você sempre me coloca quando eu venho aqui de entrevistado. Tem todo o direito. Hoje eu vou te botar numa saia justa. Você acha que a falta de credibilidade, porque quando uma coisa não tem tanta credibilidade, a gente sabe que existem informações subliminares que nós percebemos, né, contra aquilo. Você acha que existe um interesse em evitar que tratamentos energéticos, que teriam um custo muito menor, né, e que não envolveriam diretamente num primeiro tempo a indústria farmacêutica, ela poderia até se transformar depois numa outra indústria, né? Mas talvez isso economicamente vá causar um certo caos, né? Você acha que isso também tem influência na tua área, como tem na nossa, por exemplo, de modulação hormonal, de tratamento e administração das doenças do envelhecimento, para que a pessoa envelheça de forma saudável? Porque na nossa área da nutrologia isso existe, claramente. Existe na sua área também uma tentativa de evitar essa disseminação, porque isso envolveria essa parte econômica tradicional, porque a gente sabe que as compras de grandes quantidades até de medicamentos também geram desvios, né? Não é só obra, né? Na minha vida, que aliás eu só tenho gratidão a tudo que tem acontecido na minha vida até hoje, e apesar das arguras, eu mantenho, aliás, até muito mais do que na juventude ou na adolescência, uma grande capacidade de amar. Eu tenho um filho maravilhoso, eu tive experiências maravilhosas, e eu tive uma das pessoas afetivas, uma farmacêutica na área oncológica. Você pode imaginar, né? Farmacêutica na área oncológica, mas assim, palestrante, indo para os Estados Unidos cada 2, 3 meses, né? Então a gente discutia, você imagina como é que era o convívio científico, né? Científico ali do casal. Mas de qualquer maneira, a gente até recentemente estava conversando, falando exatamente isso. Eu falei, olha, a indústria farmacêutica quer você meio doente, meio saudável. Porque se morrer, para de comprar remédio, se ficar bom, também para. Ela falou, pô, mas isso aí, isso é muito marginal, isso é a rama, imagina e tal. Tudo bem, eu acho que ela até tem razão nesse sentido de querer generalizar tudo. Mas, obviamente, a gente percebe que a acupuntura... Quando eu me formei em acupuntura, eu tinha vontade de pegar um disparador, entrar nessas filas de SUS, nessa fila do HC, na fila da Escola Paulista, pegar o pulso e começar a espetar todo mundo ali, pelo menos para aliviar o sofrimento da espera do médico. Pelo menos isso. E, obviamente, eu percebo que tem interesses em não se ensinar a acupuntura, por exemplo, como de fato deveria ser ensinado aos médicos, que o médico tem que ter as gavetas, né? Isso aqui é homeopatia, isso aqui é acupuntura, isso aqui é nutrição, isso aqui é ortomolecular, enfim. Ter as suas gavetas e ter a acupuntura como um grande
uma grande ferramenta, não só para alívio de doenças agudas ali na hora do hospital, mas também no nível de recuperação pós-cirúrgico, na preparação pós-cirúrgica, retirada. Algumas pessoas, tem um paciente até hoje eu atendo, que teve uma fratura de menisco, foi na ACD, e não, era cirúrgico. Eu falei, olha, vamos tentar encapsular esse fragmento e vamos ver se a gente consegue. O próprio médico da ACD falou, olha, agora não é mais cirúrgico, foi só acupuntura. Quer dizer, então, obviamente que a acupuntura é uma potente ferramenta que deveria ser utilizada na área da saúde pública, na área da saúde preventiva, na área da preparação para as intervenções cirúrgicas, na área da recuperação e, sobretudo, para a medicina preventiva. Tem interesses? Obviamente que tem interesses que não querem, não permitem e fazem campanhas. Até recentemente eu entrevistei o Dr. Matoso, aqui, nosso colega, que fez o curso da Quantum Bio. A gente estava conversando aqui, recentemente falaram lá uns estudos que são comprados, são pagos, você percebe que é isso? Falando que a homeopatia e a acupuntura são placebos. Olha, como assim? Como assim? É chamar todo mundo de idiota. E as pessoas compram isso. Compram, né? As pessoas compram que a acupuntura e a homeopatia é placebo. Isso é uma idiotice atroz, é uma imbecilidade atroz que faz com que nós, que somos profissionais, que sabemos desses efeitos, né, somos obrigados a ver isso sabendo que essas pesquisas são pagas, que as sociedades médicas são pressionadas para baixar níveis de glicose, níveis de colesterol. Agora estão chegando, o colesterol já não é mais o mal do século. Quanto se vendeu de uns remédios aí para baixar colesterol, que deu outras doenças paralelas, né, de efeitos colaterais? Quer dizer, eu não posso, eu tentei fazer, né, na época da acupuntura, com essa pessoa que eu recentemente falei, olha, eu quero fazer um tratamento preventivo de recuperação das pessoas que fazem químio. Ah, mas você não pode fazer pesquisa com humanos. Os laboratórios fazem isso o tempo todo. Então, acabou, né? São 15h03. O nosso tempo está ultrapassado, né? O melhor entrevistado do Salutes até hoje. Imagina, eu deixo eu você à vontade, como se você estivesse na sua casa. Como se estivesse no meu programa. Isso, como se estivesse no seu programa, para se despedir dos nossos internautas, dos nossos amigos, que hoje é dia do amigo. Parabéns. E a minha participação, eu muito agradecido, dou por encerrada. Com a palavra, meu amigo João Carlos Baldan. Olha, eu vou pegar um trecho aqui da Nilta, que falou, olha, boa Baldan, precisamos de cavalheiros com a coragem de matar um dragão por dia, lutando pelas coisas boas e saudáveis contra os interesses financeiros. Eu pretendo fazer isso, a gente tem feito isso um pouco aqui. Nilton, eu agradeço sempre a sua colocação. Eu confesso que estou muito feliz de ter a oportunidade de ser entrevistado pelo Dr. Naif e falar um pouco da minha experiência, da minha prática profissional na área da terapia e sair um pouco dessa história de só o apresentador do programa. Eu sou apresentador, mas eu tenho essa experiência prática terapêutica e eu agradeço muito a experiência do Dr. Naif, o despojamento dele deixar o consultório, deixar a clínica, cirurgias, né, para vir aqui para fazer essa entrevista no qual eu me sinto honrado. Então, para encerrar esse programa, bem o aniversário, dia do amigo, eu quero dar um abraço. Parabéns. Especial. Parabéns, muita saúde, muita alegria. Até a próxima. Até a próxima.